Olá, queridos alunos. Daremos início à nossa segunda aula, trabalhando o tema orações coordenadas. Vamos continuar na classe das orações coordenadas. Orações coordenadas são aquelas que apresentam independência sintática em relação a outra oração. Isto é, pode-se tirar a conjunção que liga as orações, que não haverá perda de sentido. Exemplo: faz um lindo dia de sol e irei à praia. Temos aqui um período composto por coordenação, porque uma oração não depende da outra para existir. E eu provei isso aqui no exemplo abaixo. Faz um lindo dia de sol, ponto. Irei à praia. O E foi retirado sem que a segunda oração sofresse, ou a primeira, alguma alteração. As orações coordenadas dividem-se em assindéticas ou sindéticas. As assindéticas não apresentam conjunção. Assindético quer dizer ausência de síndeto. Síndeto é o mesmo que conjunção. Então, sempre que eu tiver uma oração coordenada assindética, eu não vou ter nenhuma conjunção ali. O exemplo: chove, faz frio. Sindéticas são iniciadas por conjunção. Por exemplo, chove e faz frio. A primeira oração não tem conjunção, portanto é assindética. A segunda, e faz frio, é uma oração coordenada sindética aditiva. Lembrando que as orações coordenadas sindéticas vão receber o nome da conjunção pelas quais são iniciadas. No segundo exemplo, nós temos a presença da conjunção e, que é uma conjunção coordenada aditiva. Foi o que eu falei lá atrás. Classificando este período. Sendo assim, ao classificarmos o período composto, teremos primeira oração, oração coordenada assindética, e segunda oração, coordenada sindética aditiva, porque iniciamos o período com a conjunção e. São 5 os tipos de conjunções coordenativas: a aditiva, que expressa adição; a adversativa, que expressa contrariedade ou oposição; a alternativa, que expressa alternância ou oposição, ou opção de escolha; a conclusiva, que expressa conclusão; e a explicativa, que expressa explicação. Vamos ver cada uma agora. Aditiva. As aditivas são aquelas que dão ideia de adição. As principais conjunções são e, nem, mas também, como também. Exemplo: ele não fez o dever nem trouxe o material. A primeira oração desse período composto é: ele não fez o dever. Vamos classificá-la como oração coordenada assindética, porque nós não temos nenhum síndeto, nenhuma conjunção nesse período. A segunda oração: nem trouxe o material. Nesse caso, nós iniciamos esse período com a conjunção nem. Então, nós vamos classificar esse período com o nome dessa conjunção, que vai ficar oração coordenada sindética aditiva. Vamos para as adversativas. As conjunções ou orações adversativas expressam ideia de contrariedade, de oposição. E as principais conjunções são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante. Exemplo: está chovendo, contudo irei à praia. Primeira oração: está chovendo, é uma oração coordenada assindética. Segunda oração: contudo irei à praia, oração coordenada sindética adversativa. O que nós temos que colocar aqui em pauta? Orações coordenadas assindéticas são aquelas que não são introduzidas por uma conjunção. Assindética quer dizer sem síndeto, ausência de conjunção. Sindética quer dizer com conjunção, com síndeto. Tá certo? Vamos guardar isso, que é muito importante. Vejamos agora as orações conclusivas e explicativas. As conclusivas dão ideia de conclusão, e as principais conjunções são por isso, logo, portanto, então, sendo assim, por conseguinte e pois.
Esse pois vai aparecer após o verbo ou no fim da frase. Está um lindo dia, portanto irei à praia. Primeira oração, está um lindo dia. Classificado como oração coordenada assindética. Não apresenta conjunção, por isso é assindética. Segunda oração, portanto irei à praia. É uma oração coordenada assindética conclusiva, portanto é uma conjunção conclusiva. Explicativas são aquelas que dão ideia de explicação. As principais conjunções são porque, que e pois. Nesse caso, o pois vem antes do verbo. Não irei à praia, pois está chovendo. Primeira oração. Não irei à praia. Oração coordenada assindética. Segunda oração. Pois está chovendo. Oração coordenada assindética explicativa. E temos o último caso, que são as orações coordenadas alternativas. Ela dá a ideia de alternância ou de opção de escolha. As principais conjunções das alternativas são ou, ora, quer, já, faça. A gente vai sempre repetir uma palavra na oração. Olha o exemplo. Faça chuva, faça sol, irei à praia. Na primeira oração temos faça chuva, faça sol. É uma oração coordenada sindética alternativa. Você vai falar, nossa, professora, mas o faça não é um verbo, não vem do verbo fazer? Sim, só que quando nós utilizamos o verbo ou qualquer outra expressão repetidamente, aí ela se torna uma conjunção, tá? Faça chuva, faça sol, nesse caso, não é mais um verbo, é uma conjunção alternativa. Segunda oração, nós temos irei à praia. Não temos nenhuma conjunção, então, no caso, a segunda oração será uma oração coordenada assindética. Esse exemplo foi bem legal, porque nós podemos observar que a conjunção, ela não necessariamente é obrigatória aparecer no segundo período. Ela pode aparecer no primeiro também. Por enquanto é isso e nós nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos e muito obrigada.